E aí, gente boa, tudo bem? Meu nome é Lulu Abranches, sou do canal Desmatrix e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um episódio da série The Commonplace Tub, tá? Pra quem quer acompanhar desde o primeiro episódio, no qual eu explico o que se trata a série, tá lá na playlist, tá? O livro de hoje é esse aqui, ó, Abrindo o Canal da Provisão Infinita da Seixo Noye. Eu dei uma pausa na leitura e aí eu vim aqui dividir com vocês um trechinho e alguns outros trechinhos e depois vou falar a respeito. Vamos lá pra leitura. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo ou se és atingido por micróbios ou espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona, reconcilia-te. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Isso é um trecho do livro, que inclusive esse trecho é extraído desse texto aqui, ó, A Chuva de Néctar da Verdade. Tá? É um livrinho do Seixo Taniguchi, também não deve ser difícil de encontrar. E ele é bem interessante, porque é uma coisa assim meio poética, tá? Inclusive aqui eu separei aqui, marquei, ele fala sobre a melhora do destino, ele fala vai melhorar com certeza, métodos para melhorar o destino, salvo pela sutra sagrada, vencer os sofrimentos, quando o espírito se eleva, persistir sempre, quando desaparecem as infelicidades, os benefícios da sutra sagrada e da gratidão, realiza-se a grande harmonia, onde as mentes se comunicam, odiar ou amar o pai, até mesmo as pessoas que tinham tumor cerebral, a grande harmonia do lar. Isso aí é o índice do livro, tá? Que ele, quando você reflete sobre o que está escrito aqui, muita coisa se descortina na sua cabeça e você começa a destravar, entendeu? Certas energias que estão ali bloqueadas na sua vida. E aí, eu vou até agora, brevemente, mostrar que eu tenho esse livrinho aqui da meditação de Shinsokan. Eu ainda não li. Eu tenho esse tipo de meditação lá no canal da Seixo Noye, tá? E é interessante também, pelo menos, você tentar ver se de repente você gosta, se combina com você. Eu comprei o livro, que eu achei interessante, queria me aprofundar, mas eu tenho que ter a disciplina para poder incorporar isso na minha rotina, né? Tem esse livrinho aqui também de Convite à Prosperidade, número 1. Eu tô já encomendando o número 2, tá? E para ler. E esse aqui que é o Prosperidade está na mente. Esse tema da prosperidade, eles abordam muito na Seixo Noye e eu gosto muito desse assunto da prosperidade. A prosperidade, ela não significa, ela não está atrelada exclusivamente ao dinheiro, tá? Às vezes você não tem tanto dinheiro, né? Não é até nem rico, mas você tem uma mente próspera, tá? E nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Então, assim, eu acho que a Seixo Noye é legal porque ela trabalha a questão da prosperidade espiritual, porque o dinheiro é uma manifestação espiritual da sua mentalidade, muitas vezes. Mas o dinheiro, ele pode vir com uma energia espiritual positiva ou ele pode vir pela uma energia espiritual negativa, né? Que é quando a pessoa faz o dinheiro porque ele tem magnetismo material da coisa. Então, é muito interessante você trabalhar com isso, porque às vezes você pode achar que não é feliz porque não é rico, porque não tá influenciando no Instagram, entendeu? Não, essa vida toda glamurosa, que realmente a gente tem que cuidar para não ficar hipnotizado. E aí você vai ver que, na verdade, você já tem tudo para ser feliz, né? E eu vou te dizer que sobre esse assunto aqui, a chuva de néctar da verdade, tem vídeos com áudio, tá? Recitando alguns textos, inclusive esse trecho que eu li aqui. E aí eu vou explicar o porquê que eu tô começando a ler esse livro aqui, que eu já tô há muito tempo para ler. Eu já li um outro que é Como Comandar a Sua Vida com o Poder da Mente, que também eu recomendo super, já falei isso em outros vídeos. Ele é um livro fininho, eu tô lendo aqui. Que é o seguinte, hoje especialmente, né, eu não queria marcar muito a questão da coisa circunstancial do momento nesse vídeo, mas eu tenho que ser sincera e dizer o seguinte, eu não tô passando por uma fase muito boa, principalmente nesses últimos dias, e eu não tenho, às vezes eu preciso buscar um auxílio que não eu encontro nas pessoas, né? Tem certas coisas que você tem que comentar, que você tem amigo legal para comentar, né? Que vai te oferecer um ouvido, um apoio,
não vai te criticar, não vai ficar te falando coisas que não cabem naquele momento, por exemplo, que a pessoa só tá desabafando. E aí ela não tá pronta para ouvir certas coisas. E aí, o ideal é você conversar com o terapeuta, mas nem todo mundo tem condição de fazer isso. E às vezes, vou te dizer que às vezes nem isso é suficiente. Então você tem que ser forte e encontrar nos livros uma alternativa de entendimento, uma alternativa de alívio das suas angústias, das suas incertezas, do seu sentimento, que muitas vezes é de desânimo, desamparo. E aí eu tenho que fazer algo conscientemente, né? Quando acontece alguma coisa que eu vejo que eu tô travando nesse fluxo da prosperidade, eu tento avaliar no que eu tô errando, e às vezes eu até identifico o erro, porém, isso não quer dizer que eu consiga resolver. Então, mas de qualquer forma, saiba que, principalmente nesses livrinhos da Seixinoye, aqui, esses dois, então, principalmente no Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, procure informações lá na Seixinoye que você vai encontrar muita coisa legal. E também, tô mostrando o livro da Seixinoye aqui, mas é óbvio que eu vou puxar a brasa pra minha sardinha, porque eu sou espírita kardecista, né? E no kardecismo, você também, na doutrina espírita, encontra muitas respostas para o seu sofrimento e para entender o sofrimento alheio. Então, a gente, a princípio, quando alguém pisa no nosso pé, a gente vai sentir a dor, vai ficar com raiva, entendeu? Só vai ficar pensando na nossa própria dor, porque a nossa dor é a vedete. A gente fica olhando pro nosso próprio umbigo, né? E aí a gente a gente às vezes cai no vitimismo de achar que a nossa dor é a maior do mundo, maior que de todo mundo. Mas isso tem que ser uma coisa muito momentânea, inicial, incipiente, temporária. Você tem que entender que sim, você tem que reconhecer que essa dor existe, que existe um problema, que existe uma situação, mas que você tem que ser proativo de pensar o que eu colaborei para isso, como que eu cheguei aqui, entendeu? Muitas vezes você nem vai ter resposta, mas você ter uma atitude de tentar mudar a situação, melhorar a sua situação. O que você não pode é se entregar, porque é perigoso, entendeu? Então, é perigoso porque você pode entrar numa descendente e que fica difícil de voltar, né? Eu acho que é bom a pessoa não se arriscar. E a fase atual tá muito difícil. Tá muito difícil para muita gente. Para muita gente não, né? Tem gente que enfim, tá prosperando com a desgraça alheia. E aí, juntou a minha situação com a morte recente, de hoje, né? Ontem, na verdade, da cantora Marília Mendonça. Eu cheguei em casa e aí que eu fui ver as redes e eu fiquei muito abalada. E eu nem era, assim, uma fã ardorosa, não ficava acompanhando muita coisa dela, não. Eu seguia no Instagram. Mas admirava, achava uma vozeirão, cantava bem, música legal. Não é meu estilo de música, mas mesmo assim, sabe? A pessoa é tão carismática, ela é tão magnética, ela tem tanto um dom, ela tem tanto até merecimento, que você não procura ela, mas ela chega até você, entendeu? Ela chegou até a maioria das pessoas. E, e ela tem o carisma para, inclusive, ser recebida. Então, ela faleceu, foi um choque, porque foi uma morte abrupta e estúpida, repentina, em que a gente tinha acabado de ver a moça viva, entendeu? No auge da vida, da carreira, da juventude, da maternidade, do amor, do dinheiro, tudo. Tudo. E mesmo assim a vida dela não era fácil, porque ela pagava o preço pela carreira. E aí, de repente, cara, você vê uma situação dessa acontecer. E aí você começa a relativizar o seu próprio sofrimento, né? E você também começa a pensar, porque eu vou confessar uma coisa, ela não é minha parente, nunca vi, nunca tirei foto, nada, não era assim, consumidora do conteúdo dela, não por nada não, é porque não é meu estilo de coisa, mas eu reconheço que ela tinha valor, e que ela merecia, e que ela é talentosa. Mas, cara, me abalou de uma tal maneira que eu fiquei com raiva de Deus. E faz, assim, muito tempo que eu não sinto raiva de Deus e da vida. Faz muito tempo. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha problema, a gente tem que entender que a vida tem uma sabedoria secreta e que muitas pessoas mais espertas que se dedicam conseguem entender alguma coisinha. Mas a maioria não entende, fica sem resposta e fica revoltado. E ontem eu acessei um sentimento de revolta com a vida. Porque ela foi eu já estava sensibilizada por outras coisas pessoais, e aí veio essa notícia. Eu fiquei revoltada, porque tem tanta gente FDP, né? Que fica prejudicando as pessoas, dificultando as pessoas, não tem responsabilidade nenhuma,
que se locupleta da vulnerabilidade alheia, que se aproveita, que fica rico às custas da pobreza e fome alheia, essas pessoas, elas estão vivas e vão, muito provavelmente, ficar vivas ainda fazendo muito estrago. E aí você vê uma pessoa dessa, como a cantora Marília Mendonça, indo no auge. E dessa forma, chocante. Aí você pensa, cara, tá tudo errado. Mas isso é a nossa lógica humana, é a nossa visão, interpretação humana do que a gente acha que é certo e errado, do que a gente acha que é justo e que não é justo, né? Do que a gente acha que é bom e que é mal, porque nós vivemos no mundo dual, entendeu? Numa visão totalmente fragmentada da realidade, em que nós não temos todos os dados para concluir algo que seja fidedigno. Só Deus, para quem acredita em Deus, e eu acredito em Deus, mas não aquele homem barbado lá no céu, para mim Deus é uma outra situação, é o Criador, é a energia cósmica criadora do universo, essa força maior e transcendente que nos criou e que nos comanda, que existem leis imutáveis, eternas, que regem, e a humanidade já está na face da Terra há muito tempo e já entrou em contato com muita coisa dessa sabedoria e tá aí para todo mundo ver. Não existe nada escondido sob a pedra. Isso aí é bíblico. Você aceita se quiser, você entende se quiser. Seja sensível se quiser, para você ver as coisas fazendo sentido na sua vida. Tá? Ou uma coisa que eu recomendo também é você estudar o hermetismo, as leis herméticas de Hermes Trismegisto, porque vai fazer muito sentido na sua vida você começar a observar e olhar a vida, as situações que acontecem na sua vida, de altos e baixos, né? Você aprender a identificar essas leis, como estão agindo, para que você possa saber, não é manipular no sentido negativo, é saber administrar, tá? Porque você tem que saber surfar a onda do caos e você tem que saber surfar a onda da prosperidade, né? Então é aquele símbolo do infinito. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então, às vezes, uma coisa ascendente demora mais, uma hora uma coisa descendente demora mais e tal. E aí eu fiquei muito mexida ontem, né? Não foi só ela que morreu, outras pessoas morreram também, que tinham filhos pequenos, recém-nascidos e até nem nascidos ainda. É muito triste. O impacto da morte dela não envolve muita gente, envolve muita coisa. E aí a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo e ver que a nossa dor, a nossa tragédia não é tanto assim. E Chico Xavier falava que quando você começa a olhar para a dor do outro que está do seu lado, muitas vezes até sofrendo mais do que você começa a até relativizar sua dor e ver que não era uma coisa tão grande assim, que você que estava ali fazendo um puta de um drama, porque o ego não quer diminuir essa dor, entendeu? E aí você olha pro lado, faz a caridade, ajuda alguém e se esquece um pouco do seu sofrimento. Resolve o teu problema? Não resolve o teu problema, mas te alivia. Às vezes diminui o seu olhar vitimizador em cima da situação e você ajuda alguém. E aí, às vezes, a gente ajuda no que pode, dando o ouvido amigo, uma palavra amiga, dando um dinheiro, se você tem, dando um presente, entendeu? Fazendo uma visita. O tempo é algo que não tem preço, que é precioso e que você não tem como voltar atrás para recuperar. Então, às vezes, você dá um dinheiro para alguém, você enfim, ele veio através de um tempo seu que você vendeu, mas não tem o mesmo calor, né? E aí eu tô falando isso tudo porque para dizer no final das contas o seguinte: se você se sentir desamparado ou desamparada, tá, gente? Isso aí quando eu falo é o gênero da língua portuguesa permite que você use o gênero masculino para se referir a todos e todas, tá? Então vamos deixar essa discussão de lado aí da coisa da neutralidade, tá? Me economiza. Não tem nada contra, mas pelo amor de Deus. Eu gostaria realmente que as pessoas que se sentiram, que se sentem, né, desamparadas, aflitas, angustiadas, primeiro, busquem ajuda. Não pense que o seu amigo ou sua amiga, que você vai desabafar e que vai resolver, ou que você desabafei, joguei todo o lixo em cima da pessoa, agora eu tô de boa. Não tá. Porque a amizade ela também serve para isso, mas o amigo não tem a capacidade técnica terapeuta para enxergar certas coisas e te dar uma devolutiva à altura que você realmente possa resolver o problema. Não vai passar de um mero desabafo, de repente vai ser algo que vai aliviar a tua dor e daqui a pouco tá ela de volta. E vai ser daqui a pouco tá lá você enchendo o saco do teu amigo, da tua amiga de novo. Entendeu? E todo mundo tem problema. Então, hoje o vídeo ficou meio denso,
porque realmente nós temos altos e baixos, então tem dia que eu vou estar mais para cima, tem dia que eu vou estar um pouco mais para baixo, e especialmente hoje, assim como eu também senti a morte do Paulo Gustavo, o pessoal pensa que é cafona, né, a gente ficar sentido com a morte de uma pessoa que a gente nem conhece pessoalmente, mas ele era uma pessoa famosa e eu até gostava dele como artista e tenho vários elogios a tecer a ele, mas a gente sente no que tange é o que nos une como seres humanos, né? No caso dele, ele faleceu, ele já estava doente por causa do Covid e não foi uma coisa tão súbita, a gente já estava meio que sendo preparado para isso, mas a morte da Marília Mendonça foi muito súbita, então faz a gente repensar muita coisa na nossa vida, né? Inclusive a frase que mais eu vi na internet foi: a vida é um sopro. E então essa mensagem que eu deixo para você é porque não se deixe dominar pela angústia, pelo desamparo, pelo desespero, não se entrega. A vontade é muito grande de desistir, porque a gente fica com raiva de Deus. Deus é a inteligência suprema. Nós não temos ciência da matemática secreta divina. E a contabilidade divina, ela não falha. É a calculadora que menos erra, que nunca erra. Então, a gente só tem dados de realidade fragmentada e a gente não tem como ter uma interpretação real para saber se determinada coisa, apesar de ter sido monstruosa, estúpida, revoltante, se realmente ela é justa ou injusta, porque na nossa visão a gente vai julgar dessa forma. Mas a verdade é que não existe injustiça. É difícil entender esse conceito de que não existe injustiça. Nós vivemos num sistema perfeito e que tende ao equilíbrio. Tudo está se movimentando para se manter em equilíbrio. Tudo está dentro de leis perfeitas para manter o sistema hermeticamente equilibrado. Por isso que não existe injustiça. A injustiça é o nosso desentendimento a respeito das causas que explicam determinadas coisas, inclusive as monstruosas. É difícil da gente aceitar. Mas para mim é um pensamento que faz sentido, mas não quer dizer que eu aceite facilmente. Eu tenho que estar toda vez lembrando que o que eu acho que é injusto que fizeram comigo, só me coloca numa posição de vítima, que a gente fica, de repente, na tentação de ficar prostrado, parado, achando que tem que cair do céu a solução, e faz com que a gente não corra atrás do que tem que ser feito e siga adiante. Então, lei de causa e efeito, lei da polaridade, lei do gênero, tudo é mental, entre outras leis herméticas que ajudam você a entender alguma coisa. Não existe injustiça, existe o fato, e aí quem julga somos nós, baseado na nossa ignorância humana, baseado no nosso egoísmo, no nosso ego. Para Deus está tudo certo. E é Ele que criou as regras, a gente é que quebra, entendeu? Então, assim, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês procurem a leitura desse livro, abrindo o canal da Provisão Infinita, para que você comece a mudar o seu paradigma, a vislumbrar outros pontos de vista a respeito da prosperidade, da espiritualidade, uma conduta mais leve. E esse livrinho aqui também, que é A Chuva de Néctar da Verdade, tá? Numa outra ocasião eu vou fazer um vídeo da parte 2 dos meus livros da Sexnoye, e agora eu vou dar o final e vou voltar para minha leitura, porque eu tenho que pensar muitas coisas, eu tenho que elaborar muitos sentimentos a respeito de muita coisa, porque se eu estou insatisfeita generalizadamente com a minha vida, não consigo colocar meus planos adiante, eu tenho que identificar o que está me travando, e eu tenho que ver o que eu posso fazer a respeito. Se eu tiver que procurar ajuda e eu não tenho ajuda, eu vou no livro, né? É melhor do que nada. E não é uma coisa cara, entendeu? Tem muita coisa de vídeo na internet, tá? Então não fica sofrendo aí, não. E pense que tem gente que pode estar passando por coisa muito pior do que você, tá? Nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. E pense também nasquelas pessoas que conseguiram alcançar onde você quer chegar, para que você tenha uma inspiração. Mas sempre foque em você, tá? Nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e tente ver o lado positivo de forma pragmática, para que você extraia a melhor do melhor que você pode das situações, tá bem? Não queria terminar esse vídeo para baixo não, mas beijo para você, vai lá na playlist para ver os outros trechos, tá bem? E Desmatrix.